E aí, pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo não aguenta o Grêmio na arena, perde invencibilidade e mostra que não está preparado ainda para enfrentar os grandes de igual para igual. Corinthians não consegue manter na reação, perde para o América fora de casa e mostra que os reforços serão muito mais do que bem-vindos. Santos somente empata, mesmo merecendo a vitória na Vila Belmiro, e o Palmeiras, sem comentários, vence mais uma vez na Allianz Parque. Eu sou João Pedro Matos, curte, comenta, vem comigo. O Brasileirão tá se desenhando, estamos mostrando, os times estão aí se montando realmente, daqui a pouco vai abrir a janela do meio do ano, e os times estão mostrando para o que realmente vão brigar, né? E começar a falar primeiro do Santos. Eu sinceramente não assisti o jogo, eu vi alguns comentários e assisti os melhores momentos. O Santos saiu perdendo com o gol do Luiz Adriano, até que enfim o Luiz Adriano conseguiu fazer gol, né, pelo Inter. Mas mesmo assim, continuando indo para cima, conseguiu um empate num gol do Lucas Lima ali de falta, que, aliás, uma ótima contratação do Santos, né? Eu tinha muita dúvida sobre o que o Lucas Lima podia apresentar para esse time do Santos, mas ele vem apresentando muito bem. Eu acho que é os moldes parecidos com o negócio que o Pato, né, vai fazendo no São Paulo. Não que ele vá jogar esse futebol, mas é um contrato de produtividade, até por ser um jogador um pouco mais velho, até por ser um jogador que tem o que provar ainda, né? O Pato nem tanto, né? O Lucas Lima não saiu para a Europa, o Pato saiu para a Europa, jogou muito em alguns clubes, mas voltando para cá, tem que se provar ainda, então um contrato de produtividade por ser um jogador mais velho e um de duração de contrato pequena. E o Lucas Lima faz um gol muito bonito de falta, e o Santos até, por jogar em casa principalmente, pressiona, tenta a virada, né, até porque seria muito necessário o Santos vencer esse jogo, os jogos dentro de casa no Brasileiro são muito importantes, mas o Santos, acho que pela falta de elenco e pelo clima também, não é o melhor clima de todos, não conseguiu virar esse jogo sobre o Inter e acabou empatando ali em casa, que não é um resultado péssimo, né? O Inter não é um time ruim, claro, mas vencer em casa é sempre bom. O Santos agora, que saiu da Copa do Brasil, vai ter um pouco mais de foco no Brasileiro, e acho que isso vai ser muito importante. Falando agora do Corinthians, não tem muito o que falar, né? Assim, eu não esperava, né, que o Corinthians fosse classificar contra o Atlético Mineiro, né? Mas na verdade, assim, eu não tiro o mérito do Corinthians nem do Luxemburgo. Aliás, muito mérito ao Luxemburgo. Muita gente critica quando eu falo que eu gosto do Luxemburgo, que não tem opção melhor pro Corinthians do que o Luxemburgo, né? Óbvio. E todo mundo me critica, falando que não, que tinha que ser outro treinador, mas não tem outro treinador. E o Luxemburgo tem uma experiência interessante. E ele mostrou isso na Copa do Brasil, quarta-feira passada, conseguiu eliminar o Atlético Mineiro, pela postura do Atlético Mineiro, né, também. O Atlético Mineiro poupou o time, não deu para entender direito o que o Kudê quis fazer, mas méritos ao Lucha, que conseguiu classificar o time, mas eu já esperava que essa reação não fosse tão duradoura, até porque o elenco do Corinthians, mesmo sendo, na minha opinião, um elenco qualificado, né, entre os 4 paulistas, na minha opinião, é o segundo, atrás do Palmeiras, óbvio, e não conseguiu continuar essa reação. O América vinha com, se eu não me engano, 12 desfalques, né? Eu vi algumas notícias falando sobre. E até o Corinthians tentou, né? Não se impor, mas tentou se defender ali da forma necessária. Segurou o América, né? O Corinthians parecia não estar incomodado com o empate. Era basicamente isso. O Corinthians empatando estava satisfeito. E aí vem o que falta para o Luxemburgo. É um pouco de ousadia, que é o que ele teve contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro, ele colocou o Corinthians para cima, óbvio, porque precisava do resultado, mas colocou o Corinthians para cima com uma postura diferente, com uma postura que se espera de um clube grande como o Corinthians, e o time foi recompensado. E aí, contra o América, ele vai e coloca um time que se postava no campo de defesa mais do que atacava, e aí acaba sofrendo depois ali o gol de pênalti do Danilo Avelar, né, leva o segundo gol depois, e aí no final ele bota, eu não lembro se é Pedrinho o nome do menino, não vou lembrar. Entrou um menino muito bom jogador. Muito bom mesmo. Fez ótimas jogadas. 1 contra 1 ele é muito rápido, muito bom. Muito interessante mesmo. O Corinthians tem muitos bons jogadores na base. Tem o Guilherme Biro, tem ele, tem mais alguns. Tem um lateral que é muito bom. A base do Corinthians tem subido alguns jogadores interessantes. Mas o time tem que saber aproveitar isso. O Lucha faz bem esse trabalho, né? Só que eu acho que ele tem que tirar um pouco mais os jogadores mais velhos. Ou querer pelo menos diversificar um pouco mais. Colocasse o menino um pouco mais cedo, se eu não me engano ele entrou aos 40 minutos, não deu muito tempo. E aí o Fábio Santos ainda perdeu o pênalti, né? Esqueci de citar esse ponto. O Fábio Santos perde o pênalti, que seria a chance da reação do Corinthians.
mas ele perde o pênalti. E é isso. Corinthians agora tem uma decisão muito importante contra o Independente Del Valle. E eu acho que muito difícil, né? Muito difícil. O Corinthians depende só de si mesmo, mas é muito difícil depender de si mesmo, né? Dá até medo essa frase. E é isso. Acho que o Corinthians vai acabar ficando com o Brasileiro e com a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é uma ótima chance de título pro Corinthians. Não que não existam times mais bem qualificados, né? Como o Palmeiras, né? O próprio Flamengo. Mas acho que o Corinthians, por ser mata-mata, tem uma chance. Falando agora do Palmeiras. O Palmeiras... Não tem graça falar do Palmeiras, né? Vou ser bem sincero. Palmeiras sempre muito bem, time muito organizado. Infelizmente levou o gol, uma infelicidade do Everton. Porque eu digo infelizmente porque eu escalei 3 jogadores na minha zaga do Cartola, palmeirenses, no caso, jogadores do Palmeiras. E aí eu perdi 15 de saldo de gol por causa de uma falha do Everton. Muito obrigado, Everton, goleiro aí do Palmeiras. Tirou meu saldo de gols e de milhares de cartoleiros pelo Brasil. Muito obrigado. Mas o Palmeiras é espetacular, eu não sei explicar, eu não sei se é o elenco, também, né? Mas é o elenco, é o Abel, é a diretoria dando aval para os jogadores, é a torcida, é a estrutura que o time tem, o investimento, óbvio, né? Que na minha opinião é o mais importante nesse time. Mas muito bem, dominou o Curitiba, poderia ter feito mais. Eu vi uma entrevista do Abel falando sobre esse jogo, né? São jogos muito importantes contra times mais fracos, né? O Curitiba é o lanterna do campeonato, com 3 pontos em 9 jogos. Esse tipo de jogo é muito importante, porque ele falou, né, que quando o time leva um gol, normalmente o time se desestabiliza, e o Palmeiras sempre tem uma vantagem muito grande, né? O Palmeiras, quando levou o primeiro gol, tinha feito 3 já, né? Tava 3-0 o jogo. O Palmeiras sempre é bem assim. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. O Palmeiras é sempre assim, contra o Goiás lá, acho que foi 5-0 ou 5-1, se eu não me engano, foi 5-0. E sempre consegue uma vantagem muito grande. Sempre consegue se sobressair muito, né? Por exemplo, o São Paulo. São Paulo ganhou em casa do Goiás de 2-1, com gol no último minuto, né? Óbvio que foi começo de trabalho, né? Obviamente o trabalho do Abel e do Dorival é diferente, mas sempre esses times, mesmo que sejam mais fracos, dão muita dificuldade. E ele falou que esses jogos são muito importantes, o Palmeiras mostrou postura, como sempre mostra, né, obviamente. Mostrou postura, mostrou a qualidade do elenco, mostrou o entrosamento, né? O Arthur, meu Deus do céu, acho que eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, mas o Arthur foi uma baita contratação, foi a peça que faltava para esse time. O Gabriel Menino vem jogando muito bem, talvez nesse jogo não tenha ido tão bem, né? Ele deu algumas enfiadas de bola. Aliás, acho que ele participou do gol do Arthur, se eu não me engano. Mas, né, o Rony também, aliás, calei no Cartola, muito obrigado, Rony, fez 2 gols, muito bem. O Mike sempre apoiando muito, deu uma assistência, se eu não me engano. O Piquerez, nossa, Piquerez meu Deus, como eu queria esse lateral no meu time. Impressionante como ele joga bola. Quem mais? Acho que, né, desse jogo falando é mais ou menos isso. O Palmeiras jogou muito bem, controlou o Curitiba do começo ao fim, né? Foi muito bom assistir os jogos do Palmeiras. Bom assim, se você é palmeirense, né? Porque no meu caso, o Palmeiras sempre controla o jogo, né? Não é um jogo de ida e volta. O jogo do Grêmio e São Paulo foi... O Grêmio atacava, o São Paulo atacava, né? Aí o São Paulo pressionava bastante, até porque estava perdendo no segundo tempo, né? Era bem legal. O jogo do Palmeiras, o Palmeiras sempre controla. Não tem uma posse longa, ou às vezes até sem a bola controla o jogo. É muito legal ver o Palmeiras, que tem tudo para continuar rumo a todos os títulos esse ano, né? Agora falando do São Paulo, eu não lembro qual era a última vez que eu tinha vindo aqui no canal falar de alguma derrota do São Paulo. Isso é muito bom, né? Mas o São Paulo perdeu pro Grêmio, lá na Arena do Grêmio, por 2-1. Foi bem triste pelo que aconteceu, porque perder pro Grêmio lá não é, assim, um resultado, né, fora da casinha, não é, que vexame. Não, óbvio, né? O Grêmio subiu esse ano, mas o Grêmio tem um time muito competitivo, tem o Luis Soares, né? Tem um técnico muito interessante, mas foi por como aconteceu, né? O São Paulo entrou com um 3-5-2, com Alan Franco, Beraldo e Arboleda. E aí é o seguinte, o Dorival poupou o time, né? Poupou o time, assim, algumas peças, né? Entrou misto, ele poupou o Nestor novamente para ele entrar contra o Tolima na quinta-feira, poupou o Rafinha, poupou... Não sei se ele poupou o Diego Costa ou se ele sentiu incômodo, isso não ficou muito bem explicado. Poupou o Gabriel Neves e poupou o Luciano. E aí o São Paulo começa o jogo. O Grêmio, obviamente, por estar jogando em casa, mantém a posse e tenta atacar o São Paulo. Mas no começo do jogo, assim, até o primeiro gol do São Paulo, até os 30 minutos, até os 30, o São Paulo levou o gol de pênalti aos 31. Até os 25 minutos,
São Paulo controlava legal o jogo. Fez o gol com o Caleri numa jogada muito boa do Caio Paulista, do Michel Araújo que participa do lance. Não que o São Paulo estivesse sendo superior ao Grêmio, mas acho que essa era a estratégia do São Paulo. Era conseguir essas escapadas, era conseguir com esse 3-5-2 os dois alas, né? O Caio Paulista de um lado. E aí o Rai Ramos, que eu vou falar também um pouco depois, no lado direito. O Caio Paulista faz uma boa jogada, um cruzamento perfeito pro Caleri, que acho que o Caleri é o 9 mais 9 que a gente tem hoje no Brasil. Isso não é porque eu sou São Paulino, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Tô falando que o Caleri, ele não é aquele 9 que sai da área, não é aquele 9 que você consegue fazer uma jogada articulada. Toca a bola nele, ele vai colocar pra dentro, só isso. Não é o Yuri Alberto que sai da área pra buscar jogo, não é o Luciano do São Paulo que sai da área pra buscar jogo, que aí vai e faz o gol, não é. Ele é um 9 que tem que esperar a bola, mas ele vai colocar pra dentro. Não é o Rony que sai pra participar, não é até o Navarro, se eu não me engano. Navarro não, esqueci o nome do argentino do Palmeiras, que sai da área, participa das jogadas e aí recebe a bola. Não, ele só espera, mas joga geladeira nele que ele vai colocar pra dentro. Foi assim no lance do Caio Paulista. Cruzou assim, era uma bola difícil de cabecear, e ele cabeceia no cantinho, lindo. Tive até a impressão de que a bola ia pra fora, mas depois pude comemorar ali um gol que não durou tanto, né? O gol foi aos 15 minutos ali, e aí o São Paulo foi, depois que fez o gol, o São Paulo não aguentou muito, e aí morreu mesmo. O Alan Franco não dá, cara. O Alan Franco e o Rai Ramos Eu queria muito uma explicação da diretoria. O Alan Franco, vou ser bem sincero, o Alan Franco, eu queria a contratação do Alan Franco porque ele era um bom zagueiro. No Huracan, que era o time que ele jogava, ele era muito bem cotado. Ele era um ótimo zagueiro. O Huracan, quando ele foi jogar no MLS, no Atlanta, ele era um ótimo zagueiro. O problema é que aqui não tá indo, gente. O Alan Franco é uma aberração. E aí ele sobe de braço aberto. Todo mundo, até o Beraldo, acabou de subir pra jogar no profissional, com o braço fechado, ele sobe pra jogar vôlei. Ele sobe assim, com o braço aberto, pega no braço, óbvio, pênalti. O Wilton Pereira Sampaio tava louco pra marcar um pênalti. E aí marca. Não disse que não foi pênalti, foi pênalti pra caramba. Pênalti pro Grêmio, por um gol, óbvio, né? O Rafael chega a encostar na bola, quase pegou. E aí, vai seguindo. O Rai Ramos, gente, também não dá pra você exigir muito, né? Rai Ramos. Aí o Suárez faz um pivô maravilhoso, toca no Reinaldo, Rai Ramos mal posicionado, não corta, a bola vem no Reinaldo, ele chuta e o Rafael toma um frangaço, né? Óbvio que eu não vou passar pano pro Rafael, ele tem mérito, a gente não perdeu demais por causa dele no primeiro tempo, mas toma um piruzaço, toma uma berra, gente do céu, toma um gol feio do Reinaldo e o Reinaldo sai comemorando ali, né? Óbvio, né? Aí a torcida do São Paulo fala que não, que o São Paulo foi ingrato com o Reinaldo, foi sim aí. Foi o São Paulo que foi ingrato com o Reinaldo. Queria 500 mil pra renovar. Foi o São Paulo que foi ingrato com ele. O cara faz um gol aí, né? Beleza. Vamos ver aí, né? O Grêmio como vai terminar a temporada. Vamos ver. E aí o Reinaldo vai, comemora. No São Paulo pelo Rafael e por Deus que não tomou 3-4 no primeiro tempo. Time morto. Perdido em campo. Aí no segundo tempo volta. O Dorival, óbvio, conserta a cagada. Ele tira o Rai Ramos. Obviamente, bota o Natan. Passa um tempo, ele tira o Alan Franco, porque não dá, gente. Rai Ramos e Alan Franco não dá. Os dois já são ruins sozinhos. Imagina junto, gente. Pelo amor de Deus, não deu pra entender o que o Dorival fez. E no fim a gente acaba perdendo. E o jogo, assim, até foi bom. O São Paulo melhorou no segundo tempo. E se tivesse entrado com o time titular, com o Gabriel Neves, com o Rafinha na direita, sem essa invenção de 3 zagueiros, que eu não sei o que o Dorival teve na cabeça, velho. Deu certo nos 15 primeiros minutos. Depois morreu. O São Paulo faleceu em campo. E aí, perdeu, obviamente, né? Dava pra ter tido ainda buscar o empate. Isso, olha isso. E a gente tem que analisar tem que ver as coisas positivas, né? Primeiro, obviamente, né? O São Paulo foi ainda competitivo no segundo tempo. Não, assim, não que tenha sido superior ao Grêmio em nenhum momento, assim, né? Na minha opinião, merecia um empate. Né? Tem que ver também o Rodriguinho, que entrou... Né, alguns pontos muito legais, mas perdeu o jogo, perdeu a invencibilidade, um resultado até normal perder pro Grêmio lá, mas é isso. Agora se concentra contra o Tolima na quinta, que é obrigação ganhar, e domingo tem o Palmeiras no Morumbi. Deus nos proteja. É isso, valeu, obrigado para você que acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado, curte aí, deixa o like. Vamos ver como vai continuar, né? Espero não vir falar de muitas derrotas do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Santos. Valeu, brigadão.